Você realmente imaginava que a temporada europeia iria terminar com o Real Madrid sendo o freguês do Barcelona da forma como aconteceu, depois de toda a expectativa que foi criada sobre a montagem desse time? Eu acredito que não. E os dados que a gente tem em relação ao que aconteceu nessa temporada nunca ocorreu na história do El Clássico. E a gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, mas antes deixa o seu like, se inscreva no canal e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. O que aconteceu no El Clássico desse domingo, ele simplesmente é um reflexo da diferença futebolística, da diferença técnica, da diferença de conceito entre os dois times. E a diferença em o que o técnico das duas equipes conseguem espelhar e fazer com que esse time faça dentro de campo. Um time completamente ajustado, e a gente pode colocar aqui do meio para frente, que é o Barcelona, que o Barcelona hoje ele joga por música, tem o melhor ataque do mundo, tem as peças que mais se movimentam em campo e que dão espetáculo. Isso ninguém nega. O Barcelona é o time mais divertido de se ver jogar se você aprecia futebol. Ele te entrega entretenimento, ele te entrega efetividade, porque o ataque faz muito gol, e ele te entrega encanto. É isso que faltava em muitos times. Muitos times desses anos, aí já acompanhavam o futebol um pouco burocrático, que faltava uma espécie de magia que acontecia. E o Barcelona ele consegue entregar muito bem. E por outro lado, você tem uma equipe completamente perdida, desorganizada. Jogadores não sabendo o que fazer, com uma ideia até que estava clara para o confronto, mas que não conseguiu ser efetiva, vista a superioridade técnica que o outro time apresentava. O Real Madrid, ele é um reflexo de como essa estrutura ela está hoje. Extremamente perdida e que não consegue arriscar ao ponto de fazer valer a pena e fazer valer as peças que ele possui. Foi um 4-3 completamente mentiroso, porque o Barcelona criou para poder fazer mais. Apesar do Real Madrid ter a sua chance, o Barcelona criou para poder fazer mais. E a diferença ela está clara, não só no confronto que decidiu o Campeonato Espanhol nesse domingo, mas também no confronto que abrange a temporada inteira. O Real Madrid levou 16 gols do Barcelona. 16 gols em 4 clássicos. Pela Supercopa da Espanha tomou 5, pela final da Copa do Rei levou 3 e 2 vezes no Campeonato Espanhol, tanto no Santiago Bernabéu quanto em Barcelona, levou 4 gols. 16 gols em 4 confrontos, uma média de 4 gols por jogo. A última vez que o Real Madrid ficou uma temporada inteira sem vencer o clássico foi durante a estreia de Pep Guardiola sob comando do Barcelona. E o Hans Flick conseguiu repetir esse feito agora nessa temporada. E detalhe, o Real Madrid nunca havia perdido os 4 El Clássicos da temporada. Ou, para a gente dizer, todos os El Clássicos da temporada, porque há temporadas que não existem 4 confrontos. Porque o Barcelona e o Real Madrid eles decidiram 2 campeonatos, então no mínimo tem 2. Isso nunca aconteceu na história. E isso aconteceu nessa temporada. Uma temporada essa que causava em todo mundo uma espécie de expectativa, devido à chegada de um jogador específico no Real Madrid, que é o Kylian Mbappé. A gente e quase todo mundo imaginava que a chegada dele, acrescentando a técnica, acrescentando o conceito que ele tem de querer fazer gol, porque ele é um goleador, ele vem de uma temporada muito goleadora no Paris Saint-Germain, a gente entendia que, nessa engrenagem que o Real Madrid tinha, acrescentar a peça Kylian Mbappé faria com que o time ficasse cada vez mais forte. E não foi isso que aconteceu. Apesar do Mbappé estar com uma temporada goleadora, superior a 35 gols, ele é o artilheiro do Real Madrid, ele é um dos artilheiros da La Liga,
Se eu não me engano, ele já passou o Lewandowski, ele é o artilheiro do Campeonato Espanhol. O restante da engrenagem do time não funciona. Por mais que o Mbappé ele faz muitos gols, o restante do time faz menos gols que a temporada passada. O Real Madrid como um todo fez menos gols do que a temporada que venceu a Liga dos Campeões ano passado, venceu a Liga também. Fora que a equipe ela sofre problemas de lesão. Não tem vários zagueiros titulares, não tem lateral titular. A direção do Real Madrid não foi para o mercado contratar e deixa uma bucha na mão do Carlo Ancelotti, que também tem sua responsabilidade por não fazer o time jogar. E por outro lado, você tem um Barcelona completamente lúcido daquilo que faz dentro de campo. Do meio para frente, um Barcelona joga por música. Você tem peças completamente absurdas, como Lamine Yamal fazendo uma gigantesca temporada. Por mais que ele tenha menos números que o Rafinha, em números, o Rafinha tem participação superior a 50 gols na temporada. A gente está falando da melhor temporada da carreira dele. Você tem o Lamine Yamal jogando como se fosse o Neymar, porque ele é uma nova versão do Neymar. E a gente achava que esse estilo de jogador já tinha sumido. Não sumiu. O Lamine Yamal assume esse papel. E você tem horas o Lewandowski, hora você tem o Ferran Torres, você tem o Pedro vivendo uma temporada. Porém, você também tem pontos a se analisar do Barcelona, que é a sua defesa. A defesa do Barcelona, por mais que ela tenha se destacado por ter uma linha alta, intensa, que deixa os adversários em impedimento, você vê que fatalmente isso não está sendo convertido nos últimos jogos. O Barcelona tem envolvido uma montanha-russa. O ataque ele consegue compensar, porém o Barcelona está saindo de 0-2 em vários confrontos. Saiu contra a Inter de Milão, saiu contra o Atlético de Madrid na Copa do Rei. E contra a Inter de Milão 2 vezes, saiu contra o Real Madrid. Conseguiu virar várias vezes? Sim. Mas até quando que isso vai durar? O Barcelona ele precisa resolver essas questões defensivas. A questão é que você tem dois times, no papel, dois timaços, mas que há uma diferença absurda entre os dois. E toda essa diferença, na final da Supercopa da Espanha, da final da Copa do Rei da Espanha, e nos dois eram clássicos, está posta dentro de campo. O Barcelona, ele foi tão dominante essa temporada, quanto foi nos primeiros anos de Pep Guardiola contra o Mourinho. Exatamente isso. Aquele Real Madrid, aquele Barcelona também tinham dois plantéis maravilhosos. Dois timaços. Mas a diferença tá completamente posta pra gente poder ver. O Real Madrid que vai precisar se reinventar. Vai precisar valer a pena as contratações que fez. E principalmente a contratação do Kylian Mbappé. Não se sabe se o Rodrigo ele vai continuar. O Vinícius Júnior, ele vai renovar com o Real Madrid, é o que tudo indica, mas que fez uma temporada completamente abaixo do que pediu. Bellingham, outro que decepcionou também. Eu acho que tem alguns que salvam no Real Madrid, como por exemplo o Fred Valverde e o Raul Asensio. Dois jogadores que conseguem se sobressair em relação à temporada inteira, pelo menos estar regular. O Mbappé, ele tem um início promissor, cai, depois sobe, depois cai, agora está em alta de novo. Ele viveu essa montanha-russa. O Vinícius Júnior, downgrade. O Bellingham, downgrade. Rodrigo, a mesma coisa. A ponto de ele não ter sido colocado no Carlo Ancelotti para poder jogar o El Clássico. E aí você tem o Raul Asensio e o Fred Valverde se destacando. Até o Courtois você consegue questionar. Mas isso é uma coisa que já vem gradual. O Real Madrid ele sofre defensivamente, não é de hoje. Mesmo ele estando em grande fase, ele sofre defensivamente, fazendo com que o Courtois tenha atuações completamente fora da curva. Só que até quando isso vai durar? Ou no caso, até quando isso ia durar? Porque era nítido que isso ia por água abaixo, tá? Uma hora isso ia acontecer, de fato. E por outro lado, você tem um Barcelona que precisa se ajustar defensivamente. Se o Barcelona ele continuar dessa forma, jogando do jeito que tá, por música, conseguindo fazer com que você una a efetividade com o entretenimento, para se tornar então o time mais divertido de se assistir, o time mais temido
ele tem tudo para continuar e faturar mais títulos, como, por exemplo, a Liga dos Campeões. O Barcelona, ele joga para isso, só que precisa ajustar ofensivamente. Como, por exemplo, o Chesney, ele não vai ser titular, mas o Barcelona assim que o Ter Stegen voltar. Mas a diferença é clara entre os dois times. E os clássicos, eles mostram isso para o torcedor. Deixa o like no vídeo se você chegou até o final, tamo junto e até a próxima. Tchau.